Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Araújo, eu faço parte do time que desenvolve essas ferramentas incríveis que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o nosso GED, né, nossa ferramenta de gestão eletrônica de documentos, e o nosso BPM, que é a nossa ferramenta de workflow. Né? A gente está em débito aqui no canal e a gente já sabe disso, estamos providenciando para em muito breve poder estar disponibilizando mais conteúdo referente ao BPM, né, a nossa ferramenta de workflow. Mas hoje a minha intenção aqui é mostrar essa funcionalidade incrível que a gente liberou essa semana e inclusive foi feito um post ali no nosso blog, né? Para quem acompanha, quem não acompanha ainda pode entrar aqui no devsenior.com.br e se inscrever para receber as notificações de quando houverem novas publicações. Todas as novidades a gente coloca primeiro ali e posteriormente, quando cabe, a gente vai estar gravando um vídeo ou disponibilizando em outros canais. Quem quiser conhecer mais, pode dar uma olhada lá, tem bastante conteúdo, tem documentação da maioria das nossas ferramentas também que compõem ali a plataforma SeniorX. Mas bom, vamos ao que interessa. A intenção hoje, então, é mostrar essa funcionalidade na prática em um cenário real. Né? O cenário que eu estou propondo hoje é um cenário onde eu tenho, na minha companhia, vagas para algum curso. Né? Então, eu criei um processo para fazer a matrícula nesse curso. Então eu vou entrar aqui na minha listagem de processos, vou selecionar o processo só para mostrar para vocês um pouco de como estão as configurações dele. Vou fechar aqui para organizar melhor as nossas abas. Mas vamos dar uma passada bem rápida pelo fluxo desse processo só para a gente entender qual que é a intenção com ele. Logo em seguida eu vou mostrar como fazer as configurações para que, de acordo aqui com o nosso processo, a gente consiga inserir os documentos que compõem ele lá dentro do nosso GED. Show? Então aqui na nossa primeira tarefa, eu tenho a configuração dos campos do formulário, né? Eu vou mostrar o formulário também ali na sequência, então tem uma série de campos obrigatórios, outro que está como oculto nessa etapa. Na nossa outra etapa, é uma etapa de revisão, né? Então eu tenho uma tarefa aqui que ela tem como mecanismo de atribuição um papel específico, né? Para quem não conhece ainda a nossa ferramenta de BPM, aqui no nosso modelador do processo, né, do fluxo do nosso processo, tem uma série de mecanismos de atribuições por etapa. Como eu disse, se inscrevam aí no canal que muito breve a gente vai estar disponibilizando mais conteúdos detalhados a respeito disso, mas é importante a gente saber aqui que para essa etapa eu tenho um papel atribuído que vai receber esse formulário, né, essa atividade, vai fazer parte desse fluxo para revisar os documentos. Na sequência, eu tenho um gateway, onde a pessoa que vai validar esses documentos pode ou aprovar ou reprovar, certo? Em caso de aprovação, esse documento, esse fluxo, vai seguir e vai para uma outra atividade que também está atribuída para um papel, e nesse papel é um papel, né, é um outro papel, diferente do que fez a revisão, a pessoa vai poder finalizar. Né? Aqui no meu exemplo, para manter bem simples, eu só finalizo. Aqui eu poderia estar seguindo o fluxo para outras etapas, mas como eu quero simplesmente mostrar como ocorre essa integração com o GED, eu acho que até aqui está bem tranquilo para a gente entender. Se ele for reprovado, ele vem para uma outra atividade que volta para o solicitante, né? Então, o usuário solicitante vai receber o resultado ali do fluxo, né, da reprovação, e vai precisar, existe um campo ali no nosso formulário, deixa eu até mostrar aqui o campo, ele está como oculto, vou colocar aqui como somente leitura, que é as considerações, né? Então, existem outras formas de inserir comentários ali no fluxo do processo, posso mostrar para vocês posteriormente, mas nesse caso eu coloquei um campo considerações só para a gente analisar e ver ali no mesmo formulário. Show? Então ele vai preencher essas considerações, vai vir, na verdade, vai vir aqui vai vir de novo para o fluxo de revisão, onde o revisor vai novamente poder decidir se está correto ou não. Se por um acaso estiver incorreto novamente, ele volta para o fluxo e assim sucessivamente, né? Vai seguir ali o fluxo normal. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos como funciona o nosso processo, eu acho interessante também a gente dar uma olhada no nosso formulário, que é a parte mais interessante ali para essa demonstração que eu quero fazer, né? Aqui no nosso formulário eu tentei manter ele simples, mas o cenário que eu estou propondo é o cenário de matrícula num curso. Então o que eu exigi ali como dados para a gente poder seguir com o fluxo desse processo? O nome completo do usuário que está solicitando, eu poderia até pegar isso de outras maneiras, mas nesse caso eu vou pedir para ele digitar. Eu criei um campo do tipo lista, com a lista de cursos que a gente tem disponível para o usuário selecionar e os horários que ele deseja participar, né, deseja realizar. E aí o ponto mais interessante é os campos do tipo anexo aqui no nosso formulário,
com uma identificação, né, de que documento ele teria que fazer e uma breve descrição explicando o que seria. Né? Então, nesse caso, eu já peguei o formulário criado. De novo, não é a intenção aqui mostrar como criar o formulário e todas as potências, né, as funcionalidades dessa ferramenta em si, né? Mas, só rapidamente para a gente entender, aqui no nosso formulário a gente pode selecionar diversos tipos de campos. Né? O tipo que vai receber o documento, ou seja, vai permitir que o usuário insira um documento, faça o upload desse documento dentro do formulário, é o campo do tipo anexo. Então, esses campos do tipo anexo, tudo que for anexado aqui, se a integração com o GED estiver ativada, vão parar lá dentro do nosso GED. A gente vai ver isso ali na prática, na sequência. O que é interessante a gente saber é que existe essa possibilidade de eu criar um campo do tipo anexo e que os dados, né, os arquivos que forem inseridos aqui vão lá para dentro do nosso GED. Então, um ponto legal aqui também é que o nome do arquivo ele vai ser o nome desse campo. Então, eu já criei aqui o nome do campo que me ajude a identificar como vai ficar lá o nome do nosso arquivo, né, para ter um certo sentido. Então, ali na parte que a gente estiver configurando a integração, eu vou mostrar certinho como isso vai acabar fazendo bastante sentido ali. Então, esse é o nosso formulário bem tranquilo, né? Então, eu estou solicitando um documento frente, um documento verso, o certificado de conclusão do curso do ensino médio, na verdade, e o histórico escolar, mas ele não é um campo obrigatório. Então, o nosso próximo passo é ativar a integração. Então, a gente vai clicar ali em integrações, vai aparecer aqui as opções, eu vou selecionar a opção integração com o GED. Caso você tenha curiosidade, né, clicando aqui, você vai direto para a documentação e lá vai ter algumas explicações também. Então, ativei aqui a integração, ele vai habilitar essa caixa de texto ou de seleção. E aqui é bem interessante porque a gente tentou deixar o mais flexível possível para a criação das pastas, né, porque a gente entende que, de acordo com dados do processo, dados do meu formulário, são interessantes para eu fazer essa organização de pastas lá dentro da minha ferramenta de gestão eletrônica de documentos. Né? Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou selecionar uma pasta que eu já tenho criada lá dentro do meu GED, certo? Para quem não conhece a nossa ferramenta de GED, já tem um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre ela. Né? Então, acho bem legal vocês darem uma olhada, até antes de assistir esse vídeo. Se você ainda não assistiu, é interessante você ir lá e conhecer um pouco mais sobre a nossa ferramenta. Ela fala sobre a parte de permissionamento, como fazer upload, etc., criação de pasta. Mas só para a gente fazer um review bem rápido, eu criei essas duas pastas porque eu entendo que para esse meu exemplo, né, na minha companhia, para cada ano eu quero ter uma pasta lá de admissão. Então eu já tinha essas pastas criadas aqui, mas caso eu não tivesse, eu poderia colocar aqui no nosso processo, certo? Para ele criar essa pasta. Então eu vou chamar aqui de admissão 2021 e pronto. Então eu tenho ali uma pasta que vai ser criada. Essa pasta não existe lá na nossa ferramenta de GED ainda, então eu acabei de dizer que se ela não existir, aqui ele vai criar essa pasta admissão 2021. Estou pulando um ano na frente, estamos perto ali de finalizar o ano. E agora aqui eu posso também, eu poderia de novo, né, escrever, digitar e dar um Enter aqui. Mas agora eu vou mostrar os nossos placeholders, né, que são que são as nossas variáveis aqui, que podem fazer parte ali do formulário, ou algumas que a gente já tem pré-definida, né, como funcionalidade. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui o nome do processo agora dentro da pasta admissão 2021. Então eu vou colocar o nome do processo, nesse caso então vai ficar admissão 2021 e o nome do nosso processo é matrícula no curso, né, para ficar mais organizado. Eu também posso colocar aqui, vamos ver aqui, dentre essas opções, o que seria interessante para organizar o nome do curso. Então, dentro do curso, matrícula dentro da pasta matrícula no curso, né, que é o nome do nosso processo, eu vou ter uma outra pasta com o nome do curso selecionado pelo usuário lá na nossa solicitação. Então, para cada solicitação desse processo, para cada atividade, né, que for criada, ele vai pegar a informação do nome do curso que foi selecionado. Se já tiver, ele vai inserir dentro da mesma pasta, senão ele vai criar essa pasta para a gente. Então, ainda assim, eu acho interessante que a gente coloque também o nome do usuário. Então, para cada usuário, para cada curso, né, eu vou estar colocando aqui o nome do usuário que abriu aquela solicitação. E ainda assim, eu vou colocar o número da solicitação, porque, não sei, possa ser que meu usuário se inscreva em mais de um horário para o mesmo curso, então são solicitações diferentes, né?
Então, eu vou deixar dessa maneira, eu acho que fica bem organizado. E essas pastas, elas, se não existirem ainda no nosso GED, elas vão ser criadas automaticamente, né? Então, essas são as opções que eu usei para tentar flexibilizar ali e organizar de uma maneira que eu acho interessante os meus arquivos. Você pode organizar com praticamente, acredito que todos os campos ali do formulário, certo? E também essas variáveis que já estão disponíveis aqui. Show de bola. Agora o que a gente vai poder fazer é selecionar um assunto, né, o qual essa nossa documentação vai estar inserida ali dentro do GED. De novo, se você ainda não viu o vídeo sobre o GED, dá uma olhadinha lá que vai explicar certinho como funciona essa questão do assunto dentro da ferramenta. Nesse caso eu vou deixar em branco. E aqui um detalhe bem interessante é essa configuração de quando esses documentos vão ser inseridos, né, de fato lá dentro do nosso GED. Então, aqui nesse carinha eu tenho duas opções. Eu posso, a cada atividade tratada, fazer o envio desses documentos para o GED ou apenas na conclusão desse processo. Se eu seleciono a opção a cada atividade tratada, toda vez que uma atividade for tratada e tiverem documentos anexados, eles vão ser enviados lá para dentro do nosso GED, né, ao final de cada uma dessas tarefas. Mas aqui para o nosso exemplo, eu vou usar essa outra opção que diz o seguinte: eu só quero que esses documentos sejam enviados lá para o GED quando esse processo for finalizado, ou seja, eu concluí todas as etapas e ele for finalizado. Então, para o nosso exemplo, eu vou deixar aqui na conclusão da solicitação, que é mais interessante. Eu quero que quando eu finalize esse processo, esses documentos sejam inseridos. O autor eu vou deixar como o solicitante, né? Mas aqui eu tenho três opções. Eu poderia selecionar o usuário corrente, ou o solicitante, que é o nosso caso, ou até mesmo informar um usuário, né, digitando ou selecionando um usuário aqui em específico na plataforma. Para esse nosso exemplo, eu vou manter o usuário solicitante. Aqui na parte de permissão, eu também posso selecionar entre as opções usuário corrente ou solicitante, ou no nosso caso, que eu acho até mais interessante, eu vou informar um papel. Eu tenho um papel já criado que eu chamo de assessment, né, que é na verdade, é o register, que de fato efetiva a nossa matrícula. Esse aqui na minha companhia, no meu exemplo, é um papel que tem acesso aos documentos dos alunos e efetivamente vai efetuar a matrícula dele dentro do meu sistema, o sistema de terceiro que eu tenho para essa finalidade. Show? Então, uma vez que eu tenho tudo configurado, fiz uma conferência aqui, vi como vai ficar as minhas pastas organizadas ali, os documentos, e salvei. Uma vez que eu salvei esse nosso documento, esse nosso processo, desculpa, ele já está publicado. Show de bola. Agora a gente vai logar com outro usuário que vai abrir uma solicitação, né? Então eu vou fazer logout aqui com o meu admin, que criou o processo, vou logar com outro usuário, no caso o usuário Breno Araújo, já tenho salvo aqui. E com esse usuário a gente vai fazer de fato a abertura da nossa solicitação, certo? Então, eu não organizei, eu poderia ter menus aqui já específico para aquele meu processo, mas nesse caso eu vou vir aqui na nossa central de tarefas, e lá na central de tarefas eu tenho uma opção para abrir uma nova solicitação. Aqui na nova solicitação eu vou poder escolher entre os processos que eu tenho disponível na minha empresa, né, na minha plataforma, e nesse caso a gente quer uma matrícula no curso. Então, aqui, uma vez que eu selecionei matrícula no curso, vai ser exibido para mim o formulário para preenchimento, certo? Então, o primeiro campo do formulário é o meu nome, vou colocar aqui Breno Araújo, vou selecionar o curso, certo? Eu vou colocar aqui o curso de Java, vou selecionar o horário das 8 às 12 e das 8 às 12 e vou preencher, né, vou selecionar os arquivos aqui no meu sistema de arquivos. Então, uma vez que eu cliquei aqui sobre o campo, eu já havia deixado preparado aqui uma pastinha com os documentos para teste, então eu tenho aqui a CNH frente. Show de bola, fez o upload. Eu tenho também a CNH verso. Show de bola, fez o upload, apareceu o tamanho e o nome do arquivo selecionado. Certificado de conclusão, também tem um aqui de exemplo. O histórico escolar eu não vou preencher. Notem que o que tem asterisco são campos obrigatórios, né, que eu declarei lá na hora de desenhar o meu fluxo. E aqui vou colocar matrícula. Perfeito. Então aqui no responsável eu já tenho um responsável atribuído, que é o papel, o qual configurei, e vou enviar
o meu processo. Assim que a minha solicitação, assim que eu iniciei o andamento desse processo, eu recebo uma notificação dizendo que a execução do processo foi iniciada e legal. Agora os outros responsáveis vão ter recebido, né, uma notificação também. Nesse caso, quem vai ter recebido a notificação são as pessoas que fazem parte do papel de assessment, né, que é os meus revisores ali. Então, o meu revisor, assim, fiz logout, loguei com um usuário que está dentro desse papel, ele vai receber uma notificação que existe uma nova pendência, vou clicar em cima dela, ou seja, vou dar andamento ali com o fluxo do meu processo e vou assumir essa tarefa, né? Então, todo mundo que faz parte daquele papel recebeu uma notificação e o primeiro que assumir vai ser o responsável por tratar essa tarefa. Então, aqui, lá, eu configurei no nosso fluxo que ele não poderia alterar os campos do formulário, a não ser o campo de considerações, que é onde ele vai explicar alguma coisa, e ele pode baixar os arquivos para fazer a validação. Né? Então, se eu clicar aqui, eu baixei o arquivo, vou mostrar para vocês que é um arquivo real, né, que trafegou ali durante o fluxo do nosso processo. Então, pronto, está ali a nossa CNH falsa. E agora o que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aqui uma funcionalidade bem interessante, que é para olhar onde eu estou dentro do meu processo, né, em que etapa que eu estou e para onde eu vou, de acordo com o que eu preenchi ali de resultado. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui nada consta, nada a declarar, certo? E vou colocar que está tudo correto e logo na sequência ele vai atribuir aqui o nosso responsável, que nesse caso é o Register, que é o papel que de fato vai efetivar essa matrícula, certo? Então eu vou clicar aqui em enviar. Novamente, vai ser gerada a notificação lá para quem faz parte desse papel. Eu vou fazer então o logout aqui com o meu usuário que não faz parte e vou logar com o usuário registro que, né, de novo, dentro da minha companhia, é um usuário que está dentro do papel responsável por tratar esse tipo de atividade e a gente atribuiu isso lá no nosso fluxo. Então aqui foi gerada a notificação, eu vou clicar sobre essa notificação e vou de novo ter que assumir essa tarefa, porque, novamente, as pessoas que fazem parte receberam e eu vou assumir para ser o responsável por tratar essa tarefa de fato. Então, vou conseguir visualizar o campo de considerações, posso aqui analisar de novo os documentos, mas nesse caso, só para exemplificar, está tudo correto, eu vou então efetivar, vou dizer que eu efetivei, preenchi aqui no nossos formulários dentro do sistema interno e concluí. Uma vez que eu concluí, lá nas nossas configurações de integração, então, diz que quando eu tiver concluído de fato o nosso processo, os documentos dessa solicitação, ou seja, daquele usuário, vão estar dentro da pasta que eu criei. Então está aqui a pasta admissão 2021, lembrei que eu tinha mostrado lá no começo, essa pasta não existia, ela foi criada automaticamente, né, pela nossa integração. Então dou 2 cliques sobre a pasta, está aqui a pasta com o nome do curso, matrícula no curso, certo? E aqui o nome do curso, que foi uma das variáveis que a gente atribuiu para ser o nome de uma das pastas, para ajudar ali na nossa organização. E logo na sequência a gente vai dar 2 cliques aqui e vai ter acesso à próxima pasta, que é o nome do usuário que abriu a solicitação. Dando 2 cliques nela, a gente vai ter o número da solicitação. De novo, foram as variáveis que essas pastas estão obedecendo, né, as variáveis que a gente selecionou lá na hora de criar o nosso processo. E logo na sequência, dou 2 cliques sobre o número da solicitação e vá lá. Lá estão os arquivos que a gente anexou no nosso formulário, né? E foi concluída a nossa atividade. Agora aqui apenas o nosso usuário de assessment tem acesso a esses arquivos. Ele pode previsualizar esses arquivos aqui, baixar e também, se ele precisar, alterar as permissões. De novo, para quem tiver alguma dúvida com relação às possibilidades aqui dentro da nossa ferramenta de gestão eletrônica de documentos, é só olhar o vídeo, né? A gente tem um vídeo, vou deixar o link ali na descrição, falando sobre essa ferramenta aqui também é sensacional. Então agora esses documentos ganharam todas as funcionalidades que o nosso GED provê. Show de bola? Então, para esse vídeo, a intenção era mostrar esse tipo de integração, né? Ainda existe uma outra configuração ali pela parte de anexos e no próximo vídeo eu vou estar mostrando também em detalhes como funciona. O funcionamento é bem parecido com alguns detalhes. Show de bola, pessoal? Então, por hoje é só e até mais.